Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aí na tela a gente tem algumas regras gerais de conduta para o período de aula remota, tá? Pode pausar o vídeo para ler e também tem lá no Classroom, certo? Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula da disciplina de Cálculo 1 e a gente vai ver duas regras bem importantes de derivação, que é conhecido como regra do produto, e a outra é a regra do quociente, tá bom? Então, a gente viu, basicamente em aulas anteriores, né, como que a gente trata quando a gente quer derivar uma função e essa função é a soma de duas outras, né? E a mesma coisa quando essa função é a diferença de duas outras. Bem, e agora, né, o que a gente vai tratar é quando eu quero derivar uma função e essa função é o produto, tá, de duas outras funções. Então, como que isso se relaciona? E quando essa função que eu quero, ela é o quociente de duas outras funções, né? Bem, então, essas duas regras são bastante úteis aí no processo de derivação, tá? E a gente vai ver mesmo mais adiante na aula. E aí pode ser um pouco contra-intuitivo, a gente está mal acostumado um pouco. E a gente vai ver como que fica no final das contas essas duas regras, tá bom? Bem, então a gente tem aqui, supomos que a gente tem duas funções conhecidas, tá? E a gente conhece as derivadas, né? Então, suponho que eu tenho aqui, eu sei quem são, eu tenho um f, tenho um g, e eu conheço as derivadas f' e g', tá? E eu quero derivar, na verdade, uma outra função, que é uma função, vou chamar a função de h, né? Por exemplo, se tem a função h que é f vezes g. Eu já sei quem é f', já sei quem é a derivada de f, já sei quem é a derivada de g, e minha pergunta é quem é a derivada de h, né? Ok? Então, bem natural seria, né? Eu esperar que a derivada de h fosse a derivada de f vezes a derivada de g, né? E da mesma forma, se eu tenho uma outra função aqui, p, então é f, né? Vou chamar de p, não gostei. Chamar essa função de L, né? Chama de L. Então, quem é a derivada de L, né? Quem é a derivada de L? Bem, derivada de L, né? Nada mais é esperado, né? Seria bem natural do que a derivada da f dividida pela derivada da g, certo? Então, isso é o mais natural, né? E se eu dissesse para vocês, vocês não iriam ficar nem um pouco incomodados com isso, né? Bem, então, só que isso não é verdade, tá? Isso não é verdade e isso também não é verdade, certo? Então, a gente vai ver como que ficaria, certo? Como que ficaria essas regras, cada uma. Primeiro a gente vai ver a do produto, depois a gente vai ver a do quociente, tá? Bem, aqui basicamente é o que eu já falei, né? Não vale essa regra, tá? Essa regra aqui não vale. A derivada de f vezes g, né? Não é a derivada de f vezes a derivada de g. E um exemplo bem simples, né? Bem simples mesmo. A gente pode pegar, por exemplo, se eu pegar aqui f de x igual a x, a função g de x igual a x ao quadrado, a função h, né? Que seria a função f vezes a função g, né? Nesse caso, seria a função x vezes x ao quadrado, certo? Ou seja, a função h seria x ao cubo, tá bom? Bem, se eu tentasse por um instante aplicar essa regra, né? Se eu tentasse por um instante aplicar essa regra aqui, né? O que eu teria, né? Isso seria a derivada de f vezes
a derivada de g, né? Mas quem é a derivada de f, né? Quem é a derivada de f? F é x. Quem é a derivada de x? É 1, né? Ok? Deixa eu botar aqui, né? A derivada de f de x é 1. A derivada da g, né? É x ao quadrado, desce o expoente. Aqui vai ficar 2 menos 1, 1. Não precisa botar, é 2x, né? Ok? Então, ou seja, por esta regra, né? Teria, né? Por esta regra, vou botar até um asterisco aqui. Por esta regra, né? Se a gente tentasse usar, eu encontraria que a derivada era 2x. Mas bem, h de x, né? É x3. Eu sei derivar porque é uma potência, né? Então, como é que fica a derivada da potência? Desce o expoente, 3, né? E diminui 1 num expoente aqui, agora vai ficar 2, certo? Então, aqui é o correto, certo? Correto, usei a regra da potência. E aqui seria a tentativa de utilizar a regra que não é verdadeira, né? Então, de fato, eu cheguei num absurdo aí, tá? Resultados claramente diferentes, tá? Então, essa regra não é assim, não é essa a regra, tá? Não é essa a regra. E aí, então, poxa, a minha tentativa era essa, era o que eu pensava mais simples, né? Como que vai ser, então, né? Bem, vai ser um pouco mais complicada, tá? Então, se você tem duas derivadas aqui, ó, f e g, são duas funções deriváveis, né? Ou seja, posso falar em derivadas dela, nas derivadas delas, né? Então, aqui, se eu quero derivar, tá? Deixa eu pegar isso. Se eu quero derivar f vezes g, como que vai ficar, né? Então, vai ficar, ó, se você reparar, eu vou alternar a derivada, tá? Então, vai ficar, ó, f, tá bom? Aqui, ó, derivada da g mais, certo? Aqui, ó, g, né? E aqui derivada da f, tá? Então eu vou alternar, ok? Vou alternar. Vou derivar uma de cada vez, certo? Então se eu tenho um produto, eu vou derivar uma de cada vez, tá? E aí eu somo, ok? Falando isso na expressão da notação em linha, né? Se eu vou derivar f g, certo? Então isso daqui vai ficar, por exemplo, tá? Então f g', f vezes g' mais, certo? G f', tá? Ok? Então, basicamente é isso. Se eu tenho um produto, eu vou o quê? Derivar uma de cada vez e somo, tá? E aí, geralmente, a gente narra essa expressão, tá? Do seguinte modo, né? Aqui, ó, a derivada do produto de duas funções né, a primeira vezes a derivada da segunda, né, mais a segunda vezes a derivada da primeira, ok? Então, então isso, ok? Então, a primeira vez a derivada da segunda mais a segunda vez a derivada da primeira. Então, na prática, o que você tem que fazer é derivar uma de cada vez, tá bom? Uma de cada vez, ok? Bem, então, com isto, né, a regra que a gente tem, vou colocar aqui de novo. Então, fg é igual a fg' mais gf', tá? Uma de cada vez, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, se f, tá, é igual a f de x é igual a x exponencial de x. Então, observe bem o que eu tenho, né? Eu tenho uma função aqui, ó, e tenho outra função aqui. Isso é um produto, tá? Produto da função x com a função exponencial de x, certo? Eu posso ver isso como produto, tá?
Então, não se prenda muito às letras. Por exemplo, se você vai olhar para a regra aqui, não se prenda a letra F com a letra G, não se prenda a isso, né? Porque a F aqui que é a função toda, como que eu vou chamar isso de F, isso de G, né? Não se prenda à letra que está sendo utilizada, tá? Por isso que às vezes é bom essa narrativa aqui, ó, que não fala em F, essa daqui, né? Não fala em F, não fala em G, não fala em nada, tá? Ela diz a primeira e a segunda função, tá? Isso é que importa. Então, ó, aqui é a primeira função, aqui é a segunda função, certo? Isso daqui é só para você lembrar, tá? Então, ó, primeira, porque é a primeira função, né? Derivada da segunda, porque G é a segunda, tá? Também. Primeira função, segunda função, certo? Então, quem é derivada de f? Bem, pela regra do produto, né? Então, pela regra do produto, o que que a gente tem, né? Então, bem, é a primeira, certo? Que no caso, então, f de x, a derivada, no caso, né? Então, vai ficar o quê? Primeira, certo? A derivada da segunda, então vai ficar isso daqui, derivada da segunda, mais a segunda, exponencial de x, vezes a derivada da primeira, tá? Também, primeira x, derivada da exponencial de x é exponencial de x. É o que a gente viu na última aula, derivada da exponencial é a própria exponencial, não muda, tá? Quando eu tenho a base natural. E aqui vai ficar a exponencial de x, derivada de x, né? Posso ver como tendo aqui, desce o expoente, né? Dá 1, e aqui fica 0, né? Diminui o expoente. Bem, então isso daqui é 1, né? Então fica 1 aqui, tá? Derivada de x é 1. É mais fácil decorar isso, né? Derivada de x é 1. Isso daqui é o porquê, mas derivada de x é 1, né? Então, na verdade, f' de x vai ficar x exponencial de x mais exponencial de x, tá bom? Se você quiser, você ainda pode até colocar em evidência exponencial de x, né? Fica x mais 1, se quiser, né? Se quiser. B. Encontre, tá? A enésima derivada, ou seja, para você encontrar uma regra que dá a derivada de qualquer ordem, tá? Bem, eu só fiz a da primeira até agora, né? Como que eu vou conseguir uma regra que me dá a expressão da derivada de qualquer ordem? Bem, então eu vou fazer primeiro a segunda derivada para ver o que acontece, né? Para fazer a segunda derivada, eu derivo a primeira derivada. Então, vou derivar essa expressão aqui. Tá? Vou estar trabalhando com esta. Ó. Tá? Então, eu tenho uma soma. Então, vou ficar primeiro derivada disto mais a derivada disto. Certo? Bem, então aqui, ó, se você notar, né, essa derivada aqui é essa derivada aqui, ó, tá? É a derivada da própria função. Você já fez, né? Dá isto, né? Ok? Você pode usar isso. Ou então você vê que aqui é um produto. É esta vezes esta. Vamos fazer assim pelo produto, né? Então, a primeira derivada aqui dá o quê? A primeira derivada, certo? Mais, né? A derivada da segunda, né? Mais a segunda vezes a derivada da primeira. Mais aqui é isso, né? Essa daqui, derivada da exponencial, é a própria exponencial, tá? Então aqui vai ficar o quê? X, essa derivada da exponencial, própria exponencial, mais, né? Aqui dá 1, né? X exponencial de x mais exponencial de x dá 2 exponencial de x. Se você quiser, bota o exponencial de x em evidência, vai ficar x mais 2. Interessante porque você começa a notar algumas coisas, né? Por exemplo, uma derivada, aqui aparece 1. Duas derivadas, aqui aparece 2.
Aí você fica se perguntando, será? Será que a terceira derivada vai dar exponencial de x mais 3? E se eu fizesse exponencial de a quarta derivada, né? Quarta derivada dava exponencial de x, x mais 4? Será que dava isso? Né? Você começa a conjecturar. Então, se eu fizesse a terceira derivada, né? Terceira derivada. Então, vou derivar essa expressão aqui, certo? Então, vai ficar o quê, ó? Ok? Então, vai ficar o quê? Bem, de novo, regra do produto. Primeira deriva a segunda, mais a segunda deriva a primeira, mais... Aqui eu tenho uma constante, ó. A constante sai, que é esse 2, e aqui fica a derivada aqui dessa. Então, aqui vai ficar x, exponencial da derivada, a própria derivada, exponencial de x vezes... Aqui, exponencial de x é 1, né? Mais 2 vezes exponencial, a derivada da exponencial, próprio exponencial. Então, aqui vai ficar x exponencial de x mais exponencial de x mais 2 exponencial de x, 3 exponencial de x. Então, verdade, ó. 3, terceira derivada dá igual exponencial de x, eu boto em evidência, né? X mais 3. Então, de novo, terceira derivada, só apareceu isso daqui. Então, eu consigo a derivada aqui para qualquer ponto, né? E eu consigo a expressão para qualquer derivada. A minha conjectura é que se eu pegar a n-ésima derivada, isso aqui é exponencial de x vezes x mais n. Então, eu nem preciso derivar, mas eu já tenho uma suposta regra que vai me dar a expressão, tá? Bem, e eu já posso usar isso daqui, né, de qualquer modo? Rigorosamente não, tá? Porque você só fez 3 vezes, você acha que dá certo, e aí você está dizendo que vale para qualquer n, né? Bem, isso não é o mais inteligente a se fazer. É legal, mas não é o mais inteligente. Pode ser que para 4 fosse dar errado, né? Ou então para 10, né? Você poderia testar até 1000, né? Mas no 1001 desse errado. Então, eu acredito que deve-se estudar aí na disciplina de matemática discreta algo que é indução matemática. Não é do escopo da disciplina de cálculo 1, mas aí, isso daqui sim vai ser verdade, tá? E um modo, para quem fica mais instigado e curioso, né? Um modo de você provar isso seria você olhar a técnica de indução matemática, que provavelmente vocês verão aí na disciplina de matemática discreta, tá? Mas assim, para a disciplina de cálculo, você poderia chegar e dizer que isso daqui era verdade até então, tá? Então aqui eu aceitaria. Então você conjecturou isso e aceitaria dizer que essa seria a regra, tá? De fato, isso é verdade, só não foi demonstrado, tá? Você supõe, acha que é verdadeiro, você não pode garantir, né? Bem, exemplo 2, tá? Deriva a função, aí você tem aqui a função f de t igual a raiz de t, 1, que multiplica, né? 1 mais 2t, certo? Bem, tem 2 modos aqui de você resolver, tá? Então, vamos aqui. Primeiro, você pode ver isso daqui como um produto, ó. Daqui é uma função e aqui é outra função, tá? Então, você tem um produto. Então, na hora de derivar aqui, né, você pode usar a regra do produto, tá? Então, pela regra do produto, você teria que escrever, eu não vou escrever aqui. Então, pela regra do produto, né? Então, você teria o quê? Não? Seria a primeira vezes a derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira, certo? Bem, só lembrando, né, que o raiz de t você pode escrever como t elevado a meio. Então, a derivada da raiz de t, né, é a derivada de t meios, né?
Então isso daqui é o que? Baixa o expoente, diminui 1 no expoente, né? Então se você quer, então isso daqui vai ficar 1 sobre 2, t 1 sobre 2, né? Ou então se você quer, ainda pode ficar 2, o t elevado a meio é uma raiz de t, né? Ok? Só lembrando, então, isso daqui vai ficar raiz de t, né? A derivada, essa derivada aqui, né? Ó, você poderia quebrar, né? Vamos olhar aqui, ó, 1 mais 2t. A derivada, né? A derivada de 1, você pode quebrar, mais a derivada de 2t. Derivada de 1, isso é 0. Tá? Esse 2 pode sair, então fica a derivada de t. Então isso daqui a derivada de t é 1, né? Fica 2, certo? Então é 2 mais 1 mais 2t vezes a derivada da raiz, né? É o que a gente já viu aqui, ó. Derivada da raiz dá 1 sobre 2 raiz de t, tá bom? Aí é você querer organizar, né? Se você quer organizar, pode ficar 2 raiz de t, mais, se você distribui, né? Vai ficar 1 mais 2 raiz de t sobre 2 raiz de t, né? Aí se você quer separar cada um deles, aí fica a gosto, tá? Então esse é o primeiro modo. Deixa eu ver aqui o segundo modo, tá? O segundo modo é você tentar melhorar aí os expoentes, tá? Então, por exemplo, você tem aqui isso daqui, ó, raiz de t, 1 mais 2t, tá? Então, eu vou escrever o raiz de t como t elevado a meio, 1 mais 2t. Então, isso daqui, ó, vai ficar, quando eu distribuir, vai ficar t elevado a meio vezes 1, fica t elevado a meio, mais 2, aí t elevado a meio vezes t, né, vai ficar t elevado a 3 sobre 2, certo? Somei os expoentes. Então, f de t, ó, é t elevado a meio mais 2t 3 sobre 2. Então, na hora de, ou seja, eu trabalhei primeiro a função, certo? E aí, eu vou derivar usando essa expressão. Talvez seja mais fácil. Então, na hora de derivar aqui, ó, a derivada de t meio mais derivada de 2, né? Ok? Aí, ó, esse 2 pode sair, né? Já vou escrever ele fora aqui, então, 2. Então, aqui é só usar a regra dos expoentes, né? Vai ficar 1 sobre 2, t, menos 1 sobre 2, mais 2, desce o expoente, diminui 1 agora, vai ficar meio, certo? Ainda simplifica isso com esse. Daqui vai ficar 1 sobre 2. Aqui fica 1 sequer, né? Escreve embaixo. O meio é uma raiz, né? Vai ficar isso. Mais 3 raiz de t. Tá? Você pode olhar assim, meu Deus, deu respostas diferentes, né? Mas às vezes não. É só algebricamente parece que está diferente, mas funciona, tá? A critério de curiosidade, ó, se eu desenvolvesse, aqui ficava 1 sobre 2 raiz de t, mais, aqui ficava 2t sobre 2 raiz de t. Esse 2 com esse 2 cancela. O t com esse raiz de t fica a raiz de t em cima, tá? Então, quando eu junto esse daqui com esse daqui, ó, fica 3 raiz de t, né? Fica 3 raiz de t mais 1 sobre 2 raiz de t. Agora está explicitamente a mesma resposta, né? Muda sua ordem. Ok? Bem, vamos lá. Aqui, a mesma coisa. Tá certo? Bom, vou olhar primeiro como duas funções. Esta e esta. Tá? Então, f' aqui, ó, é o quê? A primeira, que é exponencial. A derivada da segunda, então é a derivada desta, mais a segunda derivada da primeira. Então, isso daqui vai ficar, né? Nessa de x. Aqui, ó, derivada da primeira, né? Eu posso quebrar na soma. Deriva essa, depois deriva essa. Vou fazer logo
Derivada de x ao quadrado dá 2x. Derivada de x a menos 1 vai ficar menos 1, que vai o expoente que desce, x menos 2, porque subtrai 1 ainda no expoente, né? Era menos 1, aí subtrai, então fica menos 1, então dá menos 2. Aqui vai ficar x2 mais x a menos 1. Derivada da exponencial, a própria exponencial, tá? Se você quiser, pode botar a exponencial aqui em evidência. Então, botar aqui em ordem o x ao quadrado. Eu tenho um mais 2x, um x a menos 1 e tenho um menos x menos 2, tá? Então, esse é o modo, ok? De você fazer. Aqui você já não pode distribuir, né? Porque não faz, distribuir não faria muita diferença. Pode, assim, não faz muita diferença porque não é como no primeiro exemplo, né? No de cima, que ficaria tudo do mesmo tipo, né? É tudo com expoentes, potências, que você sempre vai ter exponenciais e potências, né? Então vai ter que usar, são de classes diferentes, você tem que usar mesmo a regra do produto, tá? Bem, então aqui tem esse outro exemplo. Então encontre a derivada da função, né? Tem f de x igual ao exponencial de x sobre x, que multiplica x elevado a 10 menos 3x elevado a 3 menos 1. Bem, e aí, vamos lá. Você pode enxergar isso como duas funções, né? Então você tem aqui f de x, certo? Vai ser igual exponencial de x sobre x. Aqui você tem x vezes 10 menos 3x3 menos 1. Então, você pode olhar isso como sendo uma função e essa como sendo outra função. Então, vamos lá. Então, f' de x vai ficar a primeira, deriva a segunda, mais segunda, deriva a primeira, né? Bem, e aqui, né? O que acontece? Primeiro, ok. A derivada, então, vou derivar esta, depois essa, então não tem problema, já vou fazer direto. Derivada de x elevado a 10, então é 10, x diminui 1, 9. Eu tenho menos 3, a derivada de x3 é 3, diminui 1, fica x2. A derivada de menos 1 é 0, porque é constante, né? Ok? Mas, aí eu tenho aqui x a 10 menos 3x3 menos 1, ok? E agora, né? E agora, como é que eu faço? Como é que eu derivo isso, né? Como que eu derivo essa expressão aqui, né? Eu não sei, né? A priori, não é nada do que eu vi antes. Eu não vi nenhuma regra ainda de divisão, né? Bem, só que x sobre x, você pode enxergar como sendo como? X vezes x a menos 1, tá? Então, você deixou de ver como uma divisão, né? Para ver como um produto, tá bom? Só mudando o expoente ali do x, né? Então, vamos fazer, tá, a conta dessa derivada aqui em separado, tá? Então, vamos fazer aqui em separado. Fazer aqui em separado. Então, a derivada disso daqui, ó, é igual a derivada disso. Então, aqui vai ficar o quê? Primeira, derivada da segunda, derivada da primeira. Então, vai ficar x, derivada de x elevado a menos 1 fica menos x a menos 2,
mais x a menos 1, derivada da exponencial de x é a própria, né? Se eu boto em evidência, fica exponencial de x, aqui vai ficar x a menos 1 menos x a menos 2. Tá? E aí eu vou poder colocar aqui então, derivada vai ser quem? Exponencial de x menos 1 menos x menos 2, tá? Então esse resultado a gente fez separado. Bem, e aí eu fico com essa expressão. Se você quer, por exemplo, pode botar aqui em evidência esse com esse, tá? Ok? Então ficaria... e aí, esse daqui também, ó, você simplificar com esses que estão aqui dentro, né? Esse com este, tá bom? Então, vou botar aqui esse exponencial de x, né? Vou botar a exponencial de x em evidência, não. Isto vai ficar 10x. Aqui vai ficar 8, né? Porque eu cancelo um desse com um desse, certo? Então, menos, aí 9, né? 3 vezes 3, 9. E depois cancela um desse com um desse daqui, tá? Fica x. Aqui fica exponencial de x que multiplica x a 10 menos 3x3 menos 1, que multiplica x menos 1 menos x menos 2, tá? Bem, posso deixar nessa expressão aí, vou deixar nessa expressão, tá? Então, só que, observe como ficou grande, né? Essa resposta ficou grande. E às vezes, vale a pena, antes de sair fazendo qualquer conta, né? E derivar do jeito que ele aparece, às vezes vale a pena você pensar um pouquinho e tentar mudar um pouquinho o modo que está escrito, para que às vezes facilita a vida, tá? Então, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder de um modo diferente, então... Então, a minha f eu vou escrever assim. Não tem esse x que está aqui? Eu vou logo simplificar com o que está aqui dentro, tá? Porque eu posso enxergar aquilo ali como sendo exatamente isso, ó, tá? Então, eu vou enxergar dessa forma. Esse modo de enxergar aqui vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Logo lá na função, né? Vai ficar exponencial de x, tá? Exponencial de menos x vezes x a 10. Ok? Então, isso daqui, ó, é exponencial de x, que vai ficar x a 9 menos 3x ao quadrado menos x a menos 1. Então, e aqui que eu vou olhar, ó, uma função vezes outra função. Então, quem é f' de x, né? A primeira, que é exponencial de x, a derivada da segunda, x9 menos 3x quadrado menos x a menos 1, mais a segunda derivada da primeira. Então, isso daqui vai ficar o quê? Exponencial de x. Essa derivada aqui vai ficar 9x8, né? Menos 3 vezes derivada de x ao quadrado 2x. Aqui menos, né? Décimo expoente menos fica mais. X a menos 2. Aqui repete. Derivada de exponencial é a própria exponencial, tá? E aí tem uma resposta. Aparentemente pode estar um pouquinho diferente, pode, mas só algebricamente. Se eu desenvolver tudo, eu chego que é a mesma expressão. Tem que ser, né? Então, ó, essa resposta é mais, tá? Mais simples, ok? Essa resposta é mais simples, tá? Então, só foi um modo de escrever, tá? Eu tive um trabalhinho no começo, né? De tentar escrever a minha função f de um modo mais simples. Fiz isso e a derivada ficou mais simples, tá? Então, sempre que puder fazer isso, é bem vantajoso. Certo. E aqui eu tenho o exemplo 3. Eu tenho a minha função f, que é raiz de x, vezes um EG, que eu não sei quem é. Então, f de x é igual a raiz de x, né? Vezes uma função g, que eu não sei quem é. Só sei que g de 4 é 2. E eu sei que g, a derivada no 4 também, a derivada de g no 4 é 3. E a pergunta é, quem é? Tá?
Eu não preciso descobrir quem é a minha função f no 4, eu não preciso descobrir quem é g, eu não preciso descobrir quem é a derivada da f. O que eu tenho que descobrir? Quanto vale a derivada da f no 4, só isso, tá? Pela regra da cadeia, né? Perdão, pela regra do produto, a derivada da f, né? Eu posso olhar como é uma função e aqui outra função, tá? Então a derivada dela vai ficar o quê? A primeira, derivada da segunda vezes a derivada da primeira. Tá? Então aqui, ó, aqui não tem nada que ser feito, né? Aqui também não tem nada que possa ser feito, eu não sei quem é g. Aqui também não. Mas a derivada da raiz, né? A raiz eu posso enxergar como sendo x a meio, né? Aí desce o expoente, subtrai 1, né? Aqui no novo expoente, então fica menos meio. Se quiser, pode enxergar isso daqui como sendo, eu já tenho 2, né? Menos, então fica embaixo, como eu tenho um expoente 2, fica menos raiz de 2. Tá? Bem, desse modo. Se você eu quero saber quem é a minha, eu quero saber quem é a derivada no 4, né? Então, eu posso fazer bem aqui, né? Tenho isso daqui. Vou fazer o x igual a 4, tá? Então, vai ficar f' de 4, ele é igual a raiz de 4, né? G' no 4, g de 4, 1 sobre 2, raiz de 4, tá? Só que, quem é isso daqui, né? Quem é a derivada da g no 4? Aqui, ó. Quem é a g no 4? 2, tá? Então, a raiz de 4 é 2. A derivada da g no 4 também é 2. Ou não, 3, né? A g no 4, aí sim é 2, né? E aqui vai ficar 2 sobre... A raiz de 4 é 2, né? Certo? Então, posso cancelar um desse com um desse. Então, isso aqui fica 6 mais... Tá? Se quiser botar tudo no mesmo denominador, aqui fica 12. Então, f' no 4, 13 sobre 2, tá? Então, é isso, ok? Usa a regra do produto, depois você faz o x igual a 4, que é o ponto que você quer, tá? Bem, e aqui agora a gente tem a regra do quociente, tá? Tem a regra do quociente, ok? Quociente nada mais é do que a divisão, tá? É a regra da divisão. Então, na regra do produto, você enxergava como uma função vezes a outra. Aqui você vai enxergar como uma função dividida pela outra, tá? Então, como que tem-se essa regra, né? Qual é a fórmula que você pode utilizar? Bem, não é aquela, né? A derivada aqui da divisão não é a divisão das derivadas, tá? Isso não. A regra, ela fica dessa forma, tá? Fica dessa forma, ok? Bem, então, quando você quer dividir, ó, você tem a função de cima aqui, a função de baixo, tá? E aí, você tem essa expressão, é a função de baixo, que é a g, a derivada da de cima, menos, tá? Então, você tem esse sinal de menos aqui, a função de cima vezes a derivada da de baixo, e aqui é de baixo ao quadrado, tá? É de baixo ao quadrado. Então, essa é a expressão que você tem para obter a derivada de um quociente, tá? Derivada de uma divisão é essa, tá bom? A de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima, a derivada da de baixo, e a de baixo ao quadrado, tá bom? Então, você meio que alterna, né? Como que eu faço para lembrar dessa expressão, né? Como que eu faço para lembrar da expressão? Bem, o que está embaixo, continua embaixo aqui, tá? Só que aí tem um termo ao quadrado, certo? Aqui em cima,
ela é basicamente o que eu tenho na regra do produto, tá? Vou alternar, uma deriva a outra, e tem uma outra e derivo uma, tá? Só que aí, a que tem o denominador tem que ficar com sinal negativo, tá? É a que tem a derivada do denominador, certo? Então, geralmente vai ficar mais fácil assim, ó, que eu faço, tá? Usando a notação de linha, né? Então, embaixo, eu já sei que é a mesma, só que é ao quadrado. E aqui em cima, eu vou alternar. Vai ficar, por exemplo, F' G, né? E G, linha F, né? Eu alterno, tá? Alterno. Aqui a derivada está em F e aqui a derivada está em G, né? Só que o termo que tem a derivada do denominador, ou seja, que tem a derivada de G, eu tenho um sinal de menos, tá? Então, geralmente, para lembrar, eu uso essa expressão assim, tá? Ligeiramente diferente, né? Aqui mudou a ordem, né? E aqui também, mas isso não tem diferença, né? Ok? E aí, o que diz, né? Em outros termos, né? Essa regra diz que a derivada de um quociente é o denominador vezes, né, a derivada do numerador menos, né, o numerador vezes a derivada do denominador, tudo isso dividido pelo quadrado do denominador, tá? Então, isso é o modo verbalizado, tá? Mas você pode tentar lembrar do jeito que eu falei também, ok? Ou então, se você tem uma memória fotográfica, também serve, tá? Bem, então, como é que fica, né? Aqui, claramente, nessa função, né, claramente você tem uma divisão, tá? Você tem a divisão deste por este, tá? Numerador em cima, denominador embaixo. Então, como que fica y', né? Determine a derivada, seja y'. Isso aqui vai ser o quê? Bem, eu começo sempre botando logo a de baixo, tá? A de baixo, o denominador, x3 mais 6 ao quadrado, tá? Ok? E aí, né, vou escrever aqui para ficar mais fácil. A de baixo ao quadrado, né? Aí aqui fica GF', né? E FG'. Aqui tem o termo da derivada do denominador, que é G, tem o sinal de menos, tá? Ok? Então, esse daqui também é a mesma coisa, você escreve F'G, né? Menos FG'. É só o modo de escrever, gente, não faz diferença, tá? Se você muda aqui 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, dá a mesma coisa, né? Ok? Também. Então, sempre eu começo fazendo assim, né? Derivar essa vezes essa, menos derivada dessa vezes essa, né? Tanto faz também como você tenta memorizar. Bem, então, a derivada da de cima vezes a de baixo menos a de baixo, a de cima agora, a derivada da de baixo, certo? Ok? Bem, e aí agora você faz as derivadas, né? Aqui, esse daqui de baixo eu vou deixando assim. Às vezes compensa você desenvolver esse quadrado, às vezes não, mas vou deixando assim. Então, a derivada desse termo aqui, tá? Então, derivada daquele termo ali, vamos fazer aqui separado devagar, tá? X2 mais x menos 2. Então, tem vários somos, então vai ficar a derivada de x2 mais a derivada de x menos a derivada de 2, né? Derivada de o expoente ds é uma potência, diminui, então fica só 1. A derivada de x é 1 e a derivada de 2 é 0 porque é uma constante, tá? Então isso daqui vai ficar 2x mais 1 menos a derivada daquela expressão, x3 mais 6
potência, então x desse expoente, diminui aqui no expoente, 0, porque é uma constante, tá? Então aqui é 3x2, tá? Vamos distribuir, tá? Vamos distribuir aqui, certo? Aqui, tá? Para ver o que a gente obtém. Às vezes dá para simplificar algumas coisas, tá? Então vamos só tentar melhorar a escrita, mas então vai ficar 2xa, né? Esse por esse, então fica x à quarta mais multiplicar agora o 6 lá, né? Vai ficar 12x. Agora eu vou multiplicar, já foi esse, né? Este e este. Vai ficar x3, 6, né? Agora tem um menos, né? Então vai ficar este, né? Vai ficar 3x4, né? O outro termo, então menos, aí vai ficar 3x3, né? E esse outro, esse daqui já foi, né? Menos vai ficar mais 2, então vai dar 6x ao quadrado, né? Tentar organizar por ordem, né? O que é que eu tenho de x de elevado a 4? Este, né? Então vai ficar menos x à quarta. O que é que eu tenho de x à terceira? Tenho este e este, né? Então vai ficar menos 2x3. X ao quadrado, só tenho aquele 6x ao quadrado. De x, esse já foi. E o outro, só esse, né? E aí, vou deixar esse daqui quadrado, tá bom? Então essa fica a derivada, tá bom? O que a gente aprendeu mesmo, né, de regra do quociente, a gente só utilizou aqui, ó. Todas essas outras é derivada de polinômio, a gente já viu há 2 aulas atrás. E depois é multiplicar polinômio, tentar só ajeitar. Isso é operaçãozinha algébrica. O assunto mesmo dessa parte da aula só é utilizado bem aqui, ó. O resto é só conhecimento prévio, tá? Encontre uma equação da reta tangente à curva, né? Então você tem essa curva, tá? E aí tem um ponto, né? Então você quer uma reta tangente. Você quer, na verdade, encontre a equação da reta, né? Equação da reta tangente no ponto, tá? Então, bem, já falei, vou falar novamente. Se você quer a equação da reta que passa no ponto AB, né? Essa equação, ela é y menos b igual mx menos a, tá? Esse m é a inclinação, né? O m é a inclinação. E isso tem relação muito forte com a derivada da função, tá? Bem, então, o ponto já foi dito, é o ponto 1 e é dividido por 2, né? Só tenho que saber a inclinação da reta nesse ponto. Então, para saber a inclinação da reta, eu tenho que derivar. Então, a derivada, né? Então, é a derivada de quem, né? Exponencial de x, 1 mais x ao quadrado. Função de cima, função de baixo, tá? Regra do quociente. Então, pela regra do quociente, a gente vai ter o quê? Bota logo aqui, de baixo ao quadrado. Então, eu vou botar assim, ó, a de cima, a de baixo, a de cima, a de baixo. É outro modo de você tentar memorizar, tá? Deriva aqui, depois deriva aqui. E aí o sinal de menos, tá? Derivada vem na de cima, depois derivada na de baixo, tá? Pronto, é isso, certo? Então, outro modo aí de você tentar memorizar, né? Bota aqui FG. Aqui sempre é g ao quadrado, derivada nessa, das pontas, né? E o sinal de menos no meio, tá? Bem, então vamos lá, ao quadrado, ia esquecendo.
1 mais x ao quadrado, né? Derivada da exponencial, própria exponencial, aqui eu vou repetir, menos exponencial, derivada dessa expressão aqui, é a derivada dessa e a derivada dessa, né? Derivada dessa é zero, porque é uma constante, derivada de x ao quadrado, 2x, né? Certo? Aqui em cima, eu vou botar a exponencial em evidência, tá? Fica a exponencial de x, aqui vai ficar x ao quadrado, mais 1, menos 2x. Tá bom? Então, essa é a expressão da derivada. Y', né, é igual a exponencial de x, vou botar assim, menos 2. Tá? É aqui, ó, se você quiser, você pode até enxergar que isso é um produto notável, né? Isso daqui, na verdade, você pode enxergar como x menos 1. Só não vai mudar em nada o resultado, mas, certo? Vai ficar mais bem feito. Bem, então, eu só quero avaliar isso daí, onde? No ponto, onde o x aqui é 1, né? Então, quem é a derivada, né? Para o x igual a 1, vai ser, aqui eu vou fazer x igual a 1, né? Então, vai ficar 1, né? Menos 1. Mais 1 ao quadrado. Bem, aqui já vai dar 0. 1 menos 1 em cima, né? Já dá 0, esse resultado vai dar 0, tá? Então, você tem que... a sua derivada no ponto x igual a 1, né? Dá 0. Ou seja, né? Na expressão lá da sua derivada, né? O b, né? Aqui, né? O seu b é sobre 2, né? M x menos o a é o 1, né? O seu m aqui vale 0, né? Tá? Vale 0 porque sua derivada deu 0 nesse ponto, tá? Então, isso daqui vai dar tudo 0, né? Você tem que y igual a e sobre 2. Então, essa é a equação da reta tangente. De fato, né? Como a derivada deu 0, quer dizer que a inclinação dela é horizontal, tá? Então, a sua reta é constante. Então, tá aqui, ó. De fato, a tangente nesse ponto, tá? No x igual a 1, ó, que é o 1, né? A tangente, ela é horizontal, tá? Então, a equação da reta tem que ser de uma função constante, que no caso é sobre 2, ok? Uma observação, né? Como eu falei, às vezes vale a pena você tentar ajeitar um pouquinho a sua função antes de sair usando as regras do produto ou do quociente, tá? Aqui é um exemplo clássico, tá? Desse modo, ó, se você tenta fazer isso daqui, tem uma quociente aqui, é de cima, aqui é de baixo, e vai fazer a derivada, né? Então, f' de x, então vai ficar o quê? A de baixo ao quadrado, né? Aí vai ficar a derivada aqui da de cima, né? Vezes a de baixo menos, né? A de cima, derivada da de baixo, né? Isso daqui dá o quê? X ao quadrado. Aqui ia ficar 3, né? Derivada de x ao quadrado 2x mais 2, a derivada da raiz, né? É 1 sobre 2, x menos 2, né? Vezes x menos 3x ao quadrado mais 2 raiz de x. A derivada de x dá 1, né? Então, como que ia ficar? X ao quadrado. Aqui ia ficar 6x
Vou distribuir logo esse x aqui, ó, tá? Então, x, tinha um outro x, ficou quadrado, né? Esse 2 cancela com esse 2. Então, vai ficar x elevado a menos meio vezes x, vai ficar x elevado a meio, que dá uma raiz de x, certo? E ali vai ficar menos 3x ao quadrado, menos 2 raiz de x. Aqui, esse com esse vai simplificar, né? E aqui também vai simplificar. Esse com esse, né? Vai ficar só um 3. Fica 3x ao quadrado menos raiz de x, tudo por x ao quadrado. Se eu simplifico aqui, né? 3x ao quadrado sobre... Esse com esse cancela, fica 3 menos, né? Raiz de x sobre x ao quadrado, mas se eu escrever tudo aí também fica aí simplifica o expoente, né? Certo? Ficaria aí. Mas bem, esse é um modo não inteligente de fazer, tá? Por isso que eu fiz mais rápido e expliquei um pouco menos, tá? Bem, qual seria o jeito melhor de fazer, professor? Aqui. Ajeita logo, né? Tenta ajeitar a sua função f, escrever do jeito mais simples. Ó, eu vou pegar 3x ao quadrado mais 2 raiz de x. Eu vou separar logo, dá para separar, certo? Separar aqui e separar aqui, tá? Então aqui ó, vai ficar 3x2 sobre x, né? Mais 2. Por que que eu estou fazendo isso, né? Bem, eu estou vendo que tudo é potência, né? Estou vendo que tudo é potência, então eu consigo fazer isso, tá? E aí vai dar para simplificar, porque tudo é potência, né? Se eu tivesse um exponencial no meio, não tem como simplificar, mas como eu tenho potências, só potências, elas meio que eu vou somando, subtraindo as potências e vai dar certo. Então, ó, este quadrado com este já simplifica, né? Fica 3x aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho 2, né? Eu tenho, se eu transformo isso daqui em potência, numericamente é meio, né? Tá? Então, e aqui eu tenho 1, né? Quando eu simplifico ali, ó, então aqui vai ficar, bom, ok? Ou ainda, né, eu poderia escrever f de x ali como sendo 3x mais 2x a menos meio, tá? Então, eu vou derivar essa expressão. Então, derivando aqui, observe, eu não tenho mais que usar a regra do quociente. A regra do quociente não é tão simples. E aí eu me livrei dela, tá? Derivada de 3x e a derivada de x a menos meio. 3 a constante sai. Derivada só de x dá 1, né? O 2 sai. A derivada de x elevado a menos meio. O expoente, que é menos meio, desce. E aqui vai ficar menos meio, menos 1, né? Então, menos meio menos 1 dá menos 3 sobre 2, tá? Então, aqui vai ficar 3. Esse 2 com esse 2 simplifica, tem um sinal de menos, que ainda fica 3 menos 3 sobre 2, tá? Se eu escrevo isso daqui como é negativo, né? Vou escrever embaixo também, tá? E observe que é a mesma resposta, só que por um caminho bem mais simples, tá? Só ajeitei primeiro a função, escrevi de um jeito mais simples e usei regra de potência para derivar, tá? Bem, e aí aqui a gente junta tudo que a gente obteve, né? A gente faz aqui uma tabela de derivação, tem muito por isso, você procura na internet, tem tabela de derivação de 3 páginas, dando tudo quanto é regra de derivação, mas a verdade é que a gente às vezes não precisa de tudo aquilo, né? Aqui são as principais que a gente vai construindo, e a gente vai construindo a nossa aos poucos, né? Devagar, porque você olhar para ali e tentar decorar
É muito difícil, tá? Então, aos poucos você vai vendo as regras, vai entendendo, vai usando e isso vai ficando natural. Então, só relembrando aqui, você tem a derivada de uma constante é zero, foi a primeira coisa que a gente viu, tá? Derivada da potência, né? Então, x elevado a n, o n desce e diminui 1 aqui no expoente, tá? Derivada da função exponencial natural é a própria função, tá? A própria função. Quando eu tenho uma derivada de uma função, né, que está sendo multiplicada por uma constante, essa constante sai da derivada, tá? Se eu tenho uma soma, a derivada de uma soma, essa é a soma da derivada. Se eu tenho uma diferença, fica a diferença. Derivada da diferença, diferença das derivadas. A do produto, foi o que a gente acabou de ver na aula de hoje, e a última que é a do quociente, tá? Então aqui só resumindo tudo que a gente viu até agora dessas últimas regras, tá? Então bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenham compreendido, tá? Bons estudos e até a próxima aula.